Voltamos com o programa Papo Aberto e nesse segundo bloco eu tenho a alegria de receber uma enfermeira obstetra que realiza partos em casa. Seja muito bem-vinda, Luciana Lourenço. Olá. Que bom ter você aqui. Primeira vez que nós vamos falar desse assunto aqui no programa, sabia? Verdade. Que bom. Bem-vinda. Obrigada. Então, parto normal ou cesariana, Luciana? Parto normal. Tem que ser parto normal. Você tem filhos? Tenho 4. 4 filhos? Corajosa, né? Atualmente, Atualmente, é verdade. coragem. Não é? Como foram seus partos? Então, eu tive meu primeiro filho que tem 15 anos. Eu tive todo o trabalho de parto, entrei em trabalho de parto. E na hora eles falaram que o bebê fez fletiu a cabeça, ele tem que estar com o queixo encostado, Uhum, e ele fletiu e não passou, daí fizeram cesárea. uhum. Aí no segundo, porque assim, para mim foi um sofrimento muito grande o trabalho de parto, pelas coisas que hoje eu presto muita atenção nessas mulheres que eu cuido, que foi eu fiquei sem meu acompanhante, fiquei no soro, ninguém me dava informação nenhuma, me levaram para cesárea me explicando depois. E foi uma sequência de acontecido, foram 18 horas de trabalho de parto sozinhas. Uhum. E aí no segundo, sem muita informação assim, eu escolhi uma cesárea. Eu falei para ele qual que era a possibilidade de eu ter passado tudo o que eu passei e repetir. Ele, a mesma. Eu fiz, então eu quero uma cesárea. Se é para eu passar tudo o que eu passei sozinha, eu prefiro uma cesárea. E aí no terceiro, eu não tinha como fazer, todo mundo dizia que eu ia morrer, que o meu útero ia romper se eu tivesse um parto normal após 2 cesáreas. Daí eu tive a terceira cesárea, que meu filho tem 10 anos. Nessa eu laqueei, porque o médico disse que era muito arriscado eu tentar outro filho, porque o meu útero estava muito fino. E aí depois Deus me presenteou com uma menininha, que tem 3 anos, mas eu Mesmo adotei ela. laqueada? Não, eu Tá. adotei. Adotou. Foi uma menina, uma moradora de rua que não quis a neném, e eu entrei no processo, eu fiz o parto dela, mas aí eu entrei no processo e adotei minha Valentina, que tem 3 aninhos. Agora, muito bom você ter entrado nesse assunto, porque há pessoas que queriam um parto normal Sim, e que, por várias razões que você as conhece bem, acabaram não tendo a oportunidade de ter esse parto normal. E que foram orientadas, uma vez que fizeram uma cesárea, que não mais poderiam ter um parto normal. Isso procede? não procede. É Assim, tabu isso aí. é tabu, porque hoje até a Organização Mundial de Obstetrícia diz que se a mulher entrar em trabalho de parto naturalmente, com 2 cesáreas anteriores, você pode decidir deixar progredir esse Uhum, trabalho de parto. Você tem que tomar os cuidados de não induzir esse parto, já que você tem aquela musculatura uterina que foi cortada e uhum, costurada por 2 vezes, uhum. né? Mas se ela entrar naturalmente, não tem problema. Eu já fiz em casa de 2 cesáreas anteriores, de várias mulheres. E foi tranquilo. Tranquilo. De A 2, hein? De uma eu já perdi as contas. De 2, tranquilo. Nós não tivemos nada. musculatura ficou normalzinha. Normal, tudo sem problemas, assim, sem hemorragias graves, sem nada. Uhum. No hospital, no ambiente hospitalar, a gente já está vendo Quando que eles vão você diz deixando sem aos poucos. hemorragias graves, é porque é normal ter alguma hemorragia. Sim, na dectação Sangramento. sangramento. Na Sangramento dectação da normal. placenta é normal aquele sangramento. Então, Uhum. nada anormal que você diga, nossa, pode ser que tenha rompido essa sutura anterior do útero. Não, só o sangramento normal da dectação e como se fosse, como se não tivesse nem tido aquele corte. Agora, eu achei interessante você falar do sofrimento no trabalho de parto, não é? De uma forma diferente da que as pessoas dizem e interpretam. Que quando se fala de sofrimento em trabalho de parto, a gente já se arremete logo para a dor, Sim, né? sim. A dor, a contração, a falta de dilatação, não é? E o seu sofrimento, em nenhum momento você fez menção a isso. Você fez menção a não ter ninguém ali, a não ser informada. Não era Esse dores. tipo de sofrimento agrava tanto assim aquele momento? Sim, eu acho que você deixar que a mulher seja. Você tira o direito dela ser quem ela é, Uhum. né? Então, você tem mais consequências da mulher estar só ou de perder a própria identidade, né? Tira anel, brinca, né? Pulseira, né? Uhum. Entrega e fica sozinha, não olha uma fisionomia conhecida. E aí você vai ter o quê? Uma descarga de adrenalina.
né? De medo. Então, o medo, ele aumenta mais a dor do que ela realmente é. Quando eles falam, e o sofrimento do trabalho de parto, eu falo, olha, sofrer é quando a gente está com câncer no hospital, porque você sabe que está doente. Agora, a dor do trabalho de parto é fisiológica, é como a dor na batata da minha perna quando eu faço musculação para endurecer o bumbum. É fisiológico, você vai ter. Ela é normal, é uma contração que existe, ela precisa existir para que o útero ajude esse bebê a sair. Mas os fatores junto, então você ficar sem acompanhante, sozinha no hospital, ser tratada como outras, iguais. Você é um pouco objetificado, né? Vira um Sim, pouco objeto, sim, sim. né? Não, todas elas, infelizmente, a enfermagem tenta, né, não colocar como taxa, assim, a paciente do quarto 3, a cesárea das 9 horas, né? Mas no cotidiano você vê isso, que ela perde a identidade de quem ela é, dela dizer que está com dor verdadeira e você não acreditar. Ou eu já vi assim, meu bebê está nascendo. Aí você fala, imagina, você acabou de chegar com 4 centímetros, você vai lá e está nascendo. Desacreditar até da própria mulher que conhece o corpo, né? Então, esse tratamento individual de cada uma, de você olhar ela como específica, ela tem dor assim, né? Aumenta mais as dores no trabalho de parto. Aumenta, e ela já traz uma história, né? Elas já trazem um contexto, até do que as pessoas falam no hospital. Elas já vêm com medo. Olha, se você gritar, elas vão te maltratar. Se você fizer tal coisa, então elas já entram nem pelo processo fisiológico daquele parto. Elas já entram com medo do que vai acontecer no parto, né? E isso faz uma diferença muito grande. E acho que por essa opção que eu opinei não estar mais no hospital. Fazer as loucuras. Você sabe nos dizer quantos partos normais eles são realizados no Brasil? Você tem ideia da estatística? Não tenho ideia. Assim, nas redes particulares, infelizmente, está aí na taxa de 89% de cesárea, na rede particular. Muito, né? Na rede pública, está numa média de 52% de parto normal e esses 48% de cesárea, sendo que a Organização Mundial de Saúde dita que o melhor seria 15% De cesáreas. de cesáreas, né? Para você pegar um hospital público de ter 89%, será que todas são indicações reais de cesáreas? Pois é. Né? É uma coisa antinatural, né? Porque há um tempo atrás a única opção era o filho nascer naturalmente, então, né? se você pensar no parto normal, na cesariana, tem uma data aí de 50 anos. A hospitalização do parto, que se tiraram a mulher de casa para parir no ambiente hospitalar, com o médico sendo protagonista dessa história, tem mais ou menos 70, né? Um pouquinho depois, aí que tem 100 anos da descoberta da anestesia e da analgesia. Então, a gente, sem pensar no cristianismo, eu nem falo da religião, se você pensar aí que o mundo tem mais de 5.000 anos, como é que se vivia de lá para cá? Aí, né, como é que se nascia? Mas se morria. Mentira, gente, senão a Índia não estava lotada do jeito que está. Então, assim, não é esse índice, né? Hoje eu vejo que no nosso país, né, eu posso falar do nosso, é um Brasil de várias facetas, né? É o Sudeste que se espanta quando eu falo que faço um parto domiciliar, mas a gente esquece do Nordeste que não tem infraestrutura para ter nem o normal, nem o domiciliar, nem a cesárea. Então, E as pessoas estão nascendo, né? E as pessoas continuam nascendo, né? Porque senão o IBGE aí nos conta quanto tá das pessoas nascendo. Agora, você foi professora em sala de parto na universidade que você se formou, é isso mesmo? Sim, Não é? sim. Como é que são as aulas práticas? E olha, eu achava assim o máximo. Eu sinto um pouco de ter saído das aulas, porque eu me sentia plantadoras de semente mesmo, né? Mudar esse contexto. Tentar explicar para aquelas alunas que, olha, calma, o bebê nasce. Eu falava sempre, o bebê nasce comigo, semigo ou apesar do migo, apesar de eu estar aqui. Então, eles nascem. Porque se o bebê não nascesse fisiologicamente sozinho, eles não nasciam no táxi, na rua, na calçada, não sei o quê. Nós estudamos e aprendemos conduzir uma distócia. Caso tem algo de errado, nós estamos ali para te ajudar. Distócia é o que é? Distócia é quando não está fisiológico. Então, o bebê levantou a cabeça do queixo, porque ele tem que estar nesse ângulo, que aqui é 11 centímetros, que é o ângulo da bacia. Então, ele flete a cabeça. Então, é uma distócia, algo não está no fisiológico. Então, nós somos treinadas a corrigir elas. Só.
Porque fora isso, a mulher, as pessoas falam, você faz parto? Eu falo, não, eu assisto partos. A mulher faz o parto. O parto acontece. O que é um parto? Não é uma passagem? Essa passagem é serviço da mãe e do bebê. A gente está ali assistindo, como aqueles guarda-vidas que ficam lá sentados na praia olhando o povo nadar e quando vê que tem um risco, "Oh, sai daí, vem mais para cá." Então a gente só faz isso, conduz para que o parto ocorra. A gente só assiste. Só assiste. Eu falo que eu fico lá sentada assistindo. Você disse da importância da mulher ela ficar tranquila, porque quando ela não está bem, ela se sente insegura, só a descarga de adrenalina que ela tem já aumenta em muito a sensibilidade para a dor, não é? Como é que a gente pode deixar uma mulher tranquila na hora do parto? Não é? Porque a gente vê, é um momento de instabilidade, é um momento de nervosismo por causa da novidade. Para muitos estão enfrentando aquela situação pela primeira vez, não é? E a pessoa, ela realmente ela carece de segurança. Como é que você pode colaborar para que ela encontre? Então, eu acredito que você deveria começar no pré-natal. Começar pelos profissionais do pré-natal. Explicar, vamos lá, agora você está gestante. Como vai nascer esse seu bebê? Por onde ele vai passar? Eu já fiz parto de terminar, a mulher falar, moça, foi normal ou foi cesárea? Ela não sabia nem o que tinha acontecido com ela. E a partir desse momento que você explica quantas horas é o trabalho de parto, quais são as vias de parto, o que pode acontecer que possa ter que fazer uma cesárea, por que a opção do parto normal ou por que da cesárea, quantas horas isso, quer ver um mito, e que até a televisão prega, rompeu bolsa. O que passa na televisão? Todo mundo saindo, os maridos saem até sem roupa, né? Mas assim, não se nasce quando rompe bolsa. Não se nasce. Tem trabalhos de parto que depois que a bolsa rompeu, elas podem demorar 12 horas para começar a ter dor. Então, assim, também partir de quem menciona, de quem mostra, da própria televisão, mostrar que não é assim que acontece. E que o bebê não vai morrer porque ele ficou sem água, porque não é isso que se prega. A Organização Mundial diz que a mulher pode ficar 18 horas com a bolsa rota e sem antibiótico. E a partir disso, monitorizar e entrar em antibiótico para evitar uma futura infecção desse bebê. E esperar o tempo necessário. A gente tem mulheres que rompem bolsa com 33 semanas, com 32 semanas, e nem por isso o bebê delas vão nascer. A gente monitoriza, faz o antibiótico até que esse pulmão esteja maduro e até que ele possa nascer. Né? Então, eu acho que o principal seria esses profissionais explicar o que você vai passar. Então, você vai para o hospital, você vai primeiro ocorrer a perda do tampão, que é normal, você vai começar com cólicas espaçadas, elas vão se afunilando até você ter 3 contrações dentro de 10 minutos, durando mais ou menos uns 50 segundos, para que ela fosse sabendo o que vai passar. Porque tudo que você não sabe te causa medo. Né? O desconhecido é medo para qualquer um. E aí ela já tem a história que ela carrega, da mãe, da vizinha, de não sei, né? Essa história que ela vem. E as que ficam são sempre aquelas mais difíceis, né? Uma experiência bem sucedida, a gente ouve, se alegra e esquece. Mas aquelas que foram traumáticas para o outro acaba sendo para a gente também, fica registrada, né? Eu trabalhei na periferia de São Paulo e nós fazíamos assistíamos uma média de 450 partos por mês. Tínhamos noite de ter 10, 12 bebês nascendo. E aí elas falavam, ai, eu trouxe a minha filha aqui, mas assim, eu fiquei com medo porque morreu um bebê. Eu falava, então, 449 bebês nasceram bem. Essa uma única que nasceu ruim é o que se reproduz. Ninguém reproduz 449 que os bebês nasceram lindos, né? Se reproduz esse um único, infelizmente. Não sei se é do ser humano, né? Agora, muitos falam dos riscos do parto normal, do parto feito em casa, e assistência, ocorrer alguma coisa ali inesperada, como é que a gente vai fazer? Mas a pessoa muitas vezes não se pergunta dos riscos da cesárea, porque a cesárea também tem os riscos dela, né? Quais são os riscos de se fazer uma cesárea? Você tem, é uma cirurgia de grande porte, né? Essa é colocada como uma cesárea, uma cirurgia de grande porte. Então, que você vai ter aí 7 camadas de pele cortada, um útero, um órgão e o bebê tirado lá de dentro. Então, você tem todos os riscos de infecção, né, do pós-parto, tem risco maior de sangramento, tem anestesia. Então, é como uma cirurgia. Vou fazer uma cirurgia de vesícula. Qual o risco que você tem? A recuperação Todos. é a mesma? De um parto normal para um parto cesárea, não. Não, né? É assim,
A cesárea, e tem mulheres que falam, eu não senti dor nenhuma, mas você fica com remédios, você fica com antibiótico, né, para que você não tenha Ué, a se você reação teve uma cirurgia em que camadas de músculo foram cortadas, cortada. é impossível que não tenha dor. Eu falo sempre isso, mas É, elas falam, é meu parto eu não impossível. tive dor nenhuma. Eu falo, gente, eu já tive um e É dói impossível. bastante. Porque você né? corta, você corta camadas e Isso. camadas de musculatura também, não é? Músculo, pele, mucosa, né, peritônio, corta-se tudo para chegar ao Enquanto útero. você está anestesiado, realmente É. não dói, mas anestesia é coisa que passa, Isso. né? E já o parto normal, então, se imagine como uma pequena bexiga onde o bebê está dentro e você tem aquela única saída, né? Uhum. Então, é o fisiológico, né? Ele vai passar e acabou. Dói durante o trabalho de parto, dói. Eu falo sempre, as dores do trabalho de parto, que pode ser entre 12 e 16 horas do trabalho de parto, valem muito mais a pena do que dias de uma recuperação É, de cesárea. e olha, cada caso é um caso, né? Sim. Eu uma vez quase apanhei de uma mulher porque eu fui fazer propaganda do parto normal, porque lá em casa a gente teve, né? As Aham. duas crianças nasceram no parto normal. Que linda. E ela teve muitas complicações. Ela queria Uhum. o parto normal e quase morreu, não é? Uhum. Falei, então, querida, só que a gente favorece aquilo que é normal, mas existem Sim. casos excepcionais. Para isso estão aí os cirurgiões, Isso não é? mesmo. Você precisava de uma cesárea, não é? É Mas diferente. é diferente. Mas para a gente que teve lá um parto normal, olha que maravilha que foi, uma recuperação rápida. Não, depois a mulher Você levanta, não tem que toma ficar tomando tanto banho. medicamento. É mais fácil para a mãe pegar a criança para amamentar, porque ela É. não vai ter que repousar em cima de um corte, não Uhum. é? O risco de infecção é bem menor, né? Quase não tem, Quase né? não tem. É. Então, realmente tem muitos fatores, não é, que testemunham a favor, Sim. não é, do parto normal. E uma das coisas que se pergunta muito é se todas as mulheres elas têm essa facilidade para poder ter o parto normal, a começar da dilatação. Todas as mulheres elas dilatam? Se tiver dor, sim, né? Daí ela chega lá no hospital e fala, eu não tive dilatação nenhuma. Eu falo, começou com dor? Não, eu não tive dor, porque ele falou que não tinha passagem. Aí eu sempre brinco, compra, porque hoje facilita a passagem para qualquer lugar que você queira ir. Elas dão risada, porque passagem sem dor não tem. Não há passagem. Então, todas as mulheres dilatam, porque é uma mucosa. Então, o bebê vai fazendo essa pressão e o colo vai abrindo. Mas para que isso ocorra, você tem que entrar em trabalho de parto. O que é o franco trabalho de parto? 3 contrações dentro de 10 minutos, durando uma média de 50 segundos. Sem contração, sem dilatação. Não tem como. Uhum. Né? É um processo. Né? Fisiológico mesmo, não tem como. Qual é o papel da contração ali, naquele momento? Para que serve? Então, a contração uterina ela serve só para dilatar, empurrando o bebê e fazer essa dilatação. Então, acaba que o orifício do útero, ele se torna uma coisa homogênea, né? Ele vai se ajustando a ponto de virar uma passagem única, como mesmo um túnel, uma passagem. Então, a contração, ela vai fazendo com que essas fibras musculares uterinas vão cedendo com a proteção da cabeça do bebê, até que ela se torne uma única coisa, né? Então, saia daquele, para imaginar como uma bexiga mesmo, né? Que tem aquele biquinho de assoprar grosso, ela vai se abrindo e se torna um corpo único para essa passagem do bebê. Piquezinho sempre tem que dar? Nunca tem que dar. Sério? Né? Nunca. E por que dão? Então, boa pergunta essa, né? Por que dão? A musculatura uterina, a musculatura vaginal, ela é flexível. Então, ela tende-se, aí aos poucos, a cabeça do bebê vem e volta, chama-se báscula, é o vai e vem. E ela já é o vai e vem de adaptando essa musculatura. E o bebê passa, pronto. E depois ela vai voltar. Há alguns bebês que fazem umas pequenas lacerações nesse trajeto, sim, porque vem com a mãozinha no rosto, né? Então, as pontinhas dos dedos fazem uma laceração nesse trajeto. Mas aí a gente vai pensar, vamos fazer de conta que eu vou fazer o pique tão famoso. O pique pega 3 camadas de pele. Então, eu pego a pele, a mucosa, junto com o subcutâneo e o músculo. Isso é um pique feito com uma lâmina de bisturi. Então, você tem 3 camadas de pele num lugar não muito agradável, né? Por infecção, por N coisas, até para a mulher sentar, por apoio, para cicatrização. E aí você tem uma laceração. Então, uma laceração é um tecido que se separou. Então, como a minha mão, que era assim, e você se separou. Então, é muito mais fácil você suturar isso aqui,
né? Do que você cortar, porque a episiotomia, que é esse pique, ele é um trauma sobre si próprio. Você causa aquele trauma. E muitas vezes até a passagem da cabeça do bebê faz rasgar mais, como um pano, né? Se você fizer uma força que já ele está tá aberta, esticado, vai se você der um piquezinho, ele vai rasgar. vai rasgar mais. Então, Talvez assim, não rasgaria se você não tivesse induzido. isso. Não é? Então, assim, eu pessoalmente, mesmo no ambiente hospitalar, fazendo aí uma média de parto, eu deixei de contar os partos quando eu fiz 2.000, assim, cansei. Mas fazem 4 anos que eu não faço episiotomia. Em casa eu nunca fiz. E não rasga. E não rasga. Você tem algumas lacerações, mas tem lacerações que nem Bem sangra. menores do que seria Tem o pique. laceração que não sangra. E aí a gente faz compressas tal, e cicatriza tranquilamente, que nem há necessidade hoje de sutura. Cordão umbilical enrolado mata? Então, eu falo sempre, vamos pensar na fisiologia. O bebê está respirando pelo nariz? Não, né? Ele está dentro d'água. O que respira pelo bebê? A placenta no cordão. Então, se eu enrolar alguma coisa assim, que meu ar não passe aqui, ele vai me asfixiar? Não, eu nem respiro por aqui. Então, é uma das desculpas mais esfarrapadas que se tem. Estrangula? Também não. Não. O que a gente... O que é até bom que esse ultrassom venha dizendo que tem uma circular de cordão. Que na hora do nascimento, então, cabeça saiu, você tire as alças do cordão. Porque aí sim ele já está respirando. E se for muito justa, pode fazer essa dificuldade de respiração. Mas saiu a cabeça, você com a mão tira. Eu já tirei 5. 5? Então eu tô bem. Lá em casa foram 2 em cada um. Eu já tirei Meu assim, Deus. que desceu pro corpo e que estava enrolado no pé. E o bebê Quietinho nasceu esse. assim. Esse ficava quietinho dentro da barriga da mãe, né? Quietinho. Qual a diferença do parto humanizado e do parto domiciliar? Tem diferença? Então, eles colocaram essa palavra humanização de olhar cada gestante individualmente, né? Então, chegar lá, a Luciana, no hospital, e olhar eu individual. Eu sou o primeiro bebê, quais são as minhas necessidades individual, né? E então se colocou aí essa humanização, pensar no humano, não virar aquela linha de produção, né? Entra nessa sala, tira nessa sala, virar a paciente do quarto 6, a cesárea das 9 da manhã. E aí em casa, eu acho que assim, ele é o auge da humanização, se você for pensar no nome dado a você olhar esse ser humano individualmente. Porque em casa, ela é dona da casa, eu que sou fora, eu que tenho que pedir, moça, eu posso ir ao banheiro? Né? Sou eu que estou fora do meu ambiente. E no ambiente é todo mundo diferente. Mas é assim, é de você achar muito engraçado. Eu até falei para as meninas, eu tive um trabalho de parto de uma gestante que ela resolveu que ela queria comer bolo de laranja. Mas ela estava com 8 centímetros. Aí eu falei, quer que eu faça? Ela fez, não, mas eu quero comer o meu. E ela foi na cozinha, ela parava nas contrações e ela fez o bolo, nós tomamos café e o neném nasceu meia hora depois. Não acredito. Então, assim, ela estava no ambiente dela, ela que deita, ela que levanta, ela que toma banho, ela não precisa pedir nada para mim. Né? Você está ali para assistir e direcionar algo. Só... Assistir e ficar chocada também, né? Não me choca. Porque com esse bolo de laranja nessa altura, eu vou falar, eu devia ter assim, uns 2 palmos de boca aberta, se fosse o meu caso. Já tive N situações, já tive da mãe sentar e fazer unha com 9 centímetros, eu falar, você tá com dor mesmo? Eu só acredito porque eu tô aqui vendo. Tolo, mas eu vou terminar minha unha. Olha só. Né? Agora, como é que você lida com mesmo. situações inesperadas? Porque o grande medo de algumas pessoas é eu estou em casa fazendo o meu parto, é diferente de eu estar no hospital. Se acontecer alguma coisa ali, tem uma equipe médica, tem equipamentos especializados. E se acontece alguma coisa diferente, como é que você resolve isso? Então, o trabalho de parto, ele não ele não vira 8,80. Todo o trabalho de parto, seja ele no ambiente hospitalar, seja ele em casa, ele é gradativo. Ele vai te mostrando que as coisas não estão bem. Então, um bebê que tem um padrão de 140 batimentos por minuto, que o normal é de 120 a 160, essa é a mediana. Mas cada bebê tem o seu pessoal. Então, a gente ausculta lá 140, 140, 145, oscila 2, 3, de repente ele começa a bater 125, alguma coisa você já presta atenção. Olha, que ele estava com tal, então ele vai te avisando. Os bebês, normalmente, eles fazem uma taquicardia, então vai a 160, 170, te mostrando, tia, ó, eu tô indo lá porque eu preciso compensar alguma coisa que para mim não tá bem. Então, você muda a mãe de posição, você vê se o líquido amniótico continua claro, se ele não fez cocô. Então, são tudo coisas gradativas
etapas que você não vai virar de uma hora para outra. Uhum. E então, quando a mulher quer um parto domiciliar, primeiro que ela precisa ser baixo risco. Ela tem que ter um pré-natal impecável, liso. Não pode ter pressão alta, diabetes, ela tem que estar liso. E aí, depois disso, nós também fazemos um plano B. Então, caso eu precise transferir você, nós vamos para que hospital, vai procurar que médico, qual é o teu backup por uma segunda opção, né? É bastante difícil ainda, porque assim, os médicos ainda acham um absurdo fazer essa escolha, mesmo que a Organização Mundial de Saúde diga que toda mulher tem direito de parir onde se sentir segura. Ainda se tem muito bullying, ainda a gente sofre muito. Mas, se mesmo que venha acontecer repentinamente desse bebê nascer um pouco mais bradicárdico, até eu já tive um bebê que nasceu parado, sem batimentos cardíacos nenhum. Mas foi um trabalho de parto relâmpago, de 3 horas, nasceu. Eu sou treinada, eu fiz reanimação neonatal, eu fiz todos os cursos, emergências obstétricas, então nós não vamos lá assistir essa mulher como aquelas parteiras que ia com uma bacia, alguns panos quentes e uma tesoura. A gente vai com todo o suporte. Então, eu carrego medicação para a mãe, para o bebê, ambu, oxigênio. Meu carro só cabe eu no volante, porque o resto é, assim, equipadíssimo de coisas. E aí, você está todo ano fazendo treinamento, todo ano, né, tem um aspirador. Então, você precisa saber também reanimar esse bebê se necessário. Esse meu bebê, ele tinha toda uma história, assim. Ele nasceu pélvico, sentado, de surpresa. E foi isso que fez ele nascer desconfortável. Não que o pélvico não possa nascer, não é isso, mas ele veio com uma compressão do cordão junto. Então, o osso da bacia materna com o osso da cabeça do bebê pressionou o cordão e esse bebê nasceu um pouco mais debilitadinho. Mas aí eu fiz todo o passo a passo. E funcionou Aspira, tranquilo, tá a lindo, reanimação. engatinhando. Olha Não, só. eu levei ele até pro Eu não podia deixar hospital. você sair daqui sem terminar a história, Não, né? eu até levei ele pro hospital porque ele demorou mais de 40 minutos para chorar. E aí eu chamei o SAMU e aí pedi, ele falou, mas você tem certeza que você quer levar? Ele tá lindo, cor-de-rosa. Fiz, não, mas eu acho mais seguro porque você também tem que saber até o seu limite. Claro. Eu quero um especialista, um pediatra que faça avaliação. Foi pro hospital, viraram o menino de ponta cabeça. Ele não tem nada, ele está ótimo. Então, não teve nada, deixaram o neném mamar, colheram todos os exames no hospital e nós não tivemos problema. Eles só ficavam interrogando como que uma parteira fez em casa um parto pélvico e o bebê tá bem assim. Era o cri, 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 mas nós não vamos assim, só com as mãos limpas. Pois é, e olha só, você provavelmente observou na entrevista o que eu também observei, não é? Ela parou de contar quando já tinha feito lá os seus 2.000 partos. Então, você imagina em qual ela está. Querida Luciana, eu te agradeço muito. Olha, seria tão bom a gente continuar conversando, mas nosso tempo já deu, não é? Mas eu acredito que muitas pessoas estão confortadas pelas informações que você trouxe aqui, e outras até animadas, viu? A gente está se animando aí. Tomara. Muito obrigado. Obrigada a você. Nós estamos encerrando o Papo Aberto de hoje e eu desejo para você uma ótima semana, que Deus abençoe você e a sua família. Semana que vem, às 22 horas, você tem Papo Aberto aqui na TV Canção Nova.